Olá, querido aluno e querida aluna do IMP Concursos. Estamos aqui, a professor Léo Van Holt, para a gente revisar as aulas do curso de Direito Constitucional, gente, que estudaram o processo legislativo ordinário, tá? Nessa primeira parte, vamos começar aí com uma introdução e já adentrar a fase introdutória ou de iniciativa das leis, tá bom, gente? Vamos que vamos, tá certo? Começar com a minha pergunta, tá? Eu vou afirmar, gente, que o processo legislativo é a sequência de atos, iniciativa, deliberação parlamentar, sanção ou veto, também chamada de deliberação executiva, tá? Promulgação e publicação, que devem ser cumpridos pelos órgãos competentes, tá? E já adiantando que a lei é um ato complexo que demanda a vontade de dois órgãos, o legislativo e o executivo, e que é regulado na Constituição, nas leis e nos regimentos, para a devida formação de algumas espécies normativas. E aí eu vou dizer ela para vocês, e vocês me dizem se é objeto ou não é objeto do processo legislativo as normas que são resultantes desse processo legislativo. Vamos lá, gente? Resoluções. Você poderia me dizer depende, né, Léo? Mas é verdadeiro, gente. É a letra do artigo 59, tá? Resoluções, entenda-se aqui, resoluções legislativas são objeto do processo legislativo. Se cair na prova resoluções de tribunais, resoluções de agências reguladoras, aí não, né, gente? Leis complementares, ordinárias e delegadas. Sim, são objeto do processo legislativo. Medidas provisórias, decretos legislativos e emendas à Constituição. Perfeito, são essas que terminam, tá? Os 7 incisos. Medida provisória, decreto legislativo do Congresso Nacional, né, no âmbito federal, e emendas à Constituição. Pessoal, certo ou errado, lei ordinária disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Errado, lei complementar, é a Lei Complementar 95 de 98, ela disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Tá bom, gente? Muito bem, esses são os objetos do processo legislativo. São os atos normativos primários, tá? Que derivam diretamente da Constituição de 88, obtêm o seu fundamento de validade diretamente da Constituição de 88, mas nem todos os atos normativos primários, tá, gente? Por exemplo, o decreto autônomo, que está previsto no artigo 84, inciso 6 da Constituição, que é editado pelo presidente da República, a gente estudou na aula, tá? Eles não são objeto do processo legislativo, apesar de que eles têm força de lei ordinária, eles são atos normativos primários, mas eles não são feitos na casa do povo, por meio do processo legislativo que se submete, portanto, ao crivo dos representantes do povo que trazem a pluralidade como sua característica principal, que, né, representando os mais diversos pontos de vista da sociedade. E o decreto autônomo é feito pelo presidente da República, não faz parte, não é objeto do processo legislativo. Muito bem, gente. A gente tem uma classificação bem tradicional e que, de vez em quando, cai em prova, que tem 5 processos legislativos, tá? Tem o ordinário, tem os especiais, tem o sumário, tem o abreviado e tem o concentrado, tá? Eu vou dizer aqui um caso e você vai me dizer se é ordinário, especial, abreviado, sumário ou concentrado, tá bom? Gente, vamos lá. Esse processo legislativo é destinado a projeto de lei que dispense, na forma do regimento, a competência do plenário, ou seja, ele é discutido e votado apenas nas comissões, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Qual é esse tipo de processo legislativo? Abreviado. A doutrina chama-o de abreviado, tá bom? O processo adotado para a elaboração das leis ordinárias. Ordinário, também chamado de comum, tá? Comum.
Hã, esse processo legislativo, gente, ele possui as mesmas regras do ordinário, mas há a estipulação de prazos para que as casas legislativas deliberem sobre o projeto, tá. Ele é, utilizado pelo presidente da república, que pode solicitar esse processo legislativo, no caso de suas leis ordinárias ou complementares, tá, que passem, portanto, por esse processo legislativo. Como é o nome dele? Processo legislativo sumário, também chamado de urgência constitucional, previsto nos parágrafos do artigo 64 da Constituição. Muito bem, gente. Esse processo legislativo, nesse processo legislativo, a apreciação da lei ocorre em sessão conjunta do Congresso e não em sessões privativas da Câmara e do Senado. Processo legislativo concentrado. Exemplo, leis orçamentárias e leis delegadas, quando a gente tem a resolução do Congresso dando a delegação ao presidente da República para ele legislar na lei delegada, está previsto no artigo 68 da Constituição, tá? E é o processo legislativo concentrado. E também para elaborar as resoluções do Congresso, que dispõem sobre o regimento comum do Congresso. Faltou o processo legislativo especial, né, gente? Que são aqueles que elaboram as demais espécies normativas que não a lei ordinária. Emenda à Constituição, medida provisória, resolução, decreto legislativo, lei complementar e por aí vai. Agora a gente vai para a iniciativa das leis. Vamos começar com o primeiro. A gente está falando do processo legislativo ordinário, né, gente? Então, estamos estudando o processo legislativo que aprova a lei ordinária e eu quero que você. E aí, a primeira fase é chamada de fase introdutória, ou fase da iniciativa, né? Eu tenho o artigo 61 da Constituição me dizendo que a iniciativa das leis ordinárias, e já acrescenta as complementares também, né, já inclui as duas aqui no bolo, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso. Uma comissão do Congresso, ou seja, uma comissão mista de deputados e senadores. Uma comissão da Câmara, uma comissão do Senado, deputado, senador, em regra, né, pode propor lei ordinária e lei complementar. Eu vou trazer outras autoridades, você vai me dizer sim, né, se apresenta projeto de lei, ou não, não apresenta projeto de lei. Presidente da República. Sim, apresenta projeto de lei. Tribunais superiores. Sim, apresenta projetos de lei. Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Procurador-Geral da República. Com certeza. Um Tribunal Regional do Trabalho. Não, porque aí é o TST, tá? Só os tribunais superiores, não os tribunais federais de segunda instância. Os tribunais de segunda instância estadual, que são os TJs, eles apresentam projeto de lei na Assembleia Legislativa. O TJDFT apresenta projeto de lei no Congresso Nacional, pelo que a gente comentou na aula, tá? Porque ele é um tribunal federal e ele tem essa prerrogativa pelo artigo 96, inciso 2. Muito bem. TCU apresenta no Congresso. Defensoria Pública da União apresenta no Congresso. Advocacia Geral da União não apresenta. É o presidente da República quem vai propor projetos sobre a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União não é um órgão constitucional autônomo, como é o TCU, como é a DPU, como é o MPU. Eles têm a prerrogativa de apresentar projeto de lei. A AGU não, tá certo? Muito bem. Cidadãos podem também apresentar projeto de lei, nem vou te perguntar isso, tá bom? Gente, eu vou te perguntar, vou te afirmar algo, você vai me dizer certo ou errado, com base numa jurisprudência do Supremo, tá? Segundo o Supremo, o legislativo pode impor um prazo para que o executivo exerça sua iniciativa legislativa reservada, privativa ou exclusiva. Certo ou errado?
Errado. O legislativo não pode impor um prazo para que o executivo exerça sua iniciativa legislativa reservada privativa ou exclusiva, que são as iniciativas que a gente vai estudar agora. Muito bem, gente. Eu expliquei para vocês que existem iniciativas, ou a chamada iniciativa legislativa geral, que é aquela de propor projeto de lei sobre qualquer assunto, tá? Menos aqueles que são de iniciativa privativa de alguém. E aí eu quero que você me diga, eu vou trazer um assunto, você vai me dizer se é de iniciativa privativa do STF, de um tribunal superior, tá? Ou do STJ, ou do TSE. Você vai me dizer se é de iniciativa privativa do PGR, tá? Ou de quem for, do TCU, ou se é de iniciativa concorrente entre duas autoridades, tá? E a gente vai estudar isso tudo de uma vez só, porque aí a gente está estudando a iniciativa privativa, tá? De uma forma bem interessante, porque eu não estou compartimentalizando nada. Vou dizer o assunto, você vai me dizer se é uma iniciativa geral, e lembrando que a iniciativa geral, ela é de parlamentar, de comissão parlamentar, de cidadãos e do presidente da República, tá? E aí eu já pergunto, essa iniciativa geral, tá? Por exemplo, do cidadão, ela permite que o cidadão possa propor um tema, tá? Um projeto de lei de iniciativa popular sobre um tema que a Constituição diz que é de iniciativa privativa do TCU. Não, não pode. Acabei de comentar. A iniciativa geral é aquela de você poder propor qualquer assunto da esfera federativa daquele ente, né, da União, por exemplo, menos aqueles assuntos que estão reservados à iniciativa privativa, exclusiva ou reservada, que são sinônimos, de algum órgão, entidade, né, órgão ou autoridade. Então, vou começar, né, o pau vai cantar a partir de agora, e você vai, né, respondendo isso, né, dentro do que eu for afirmar de assunto. Fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas. Matéria de iniciativa privativa do presidente da República, cozinha do presidente da República, já que o presidente da República é o chefe, o comandante em chefe das Forças Armadas. Está no artigo 61, parágrafo 1º. Somente o presidente da República pode propor projeto de lei sobre esse assunto. Criação, extinção e remuneração dos cargos e serviços do Ministério Público da União. Projeto de lei de iniciativa privativa do Procurador-Geral da República, artigo 127, parágrafo 2º. Só o Procurador-Geral da República pode dispor sobre criação, extinção e remuneração dos cargos e serviços do MPU. Cozinha do MPU, a mesma coisa você vai dizer no Ministério Público Estadual. Muito bem. Projeto de lei que fixa a remuneração de cargos, empregos e funções da Câmara dos Deputados. Mesa diretora da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que fixa a remuneração de cargos, empregos e funções da Câmara. A mesma coisa aconteceria no Senado em relação à mesa do Senado. Estatuto da Magistratura. Matéria de iniciativa privativa exclusiva ou reservada do STF. É lei ordinária ou complementar, gente? Lei complementar, tá no artigo 93 da Constituição. Existe estatuto da magistratura estadual ou essa lei complementar que traz o estatuto da magistratura de iniciativa do STF, ela é obrigatoriamente nacional e não pode Estado dispor sobre esse assunto. É obrigatoriamente nacional e Estado não pode dispor sobre este assunto. Criação, extinção e remuneração dos cargos do Tribunal de Contas da União, serviços, estrutura e sua organização interna, tá, do Tribunal de Contas da União. Lei de iniciativa privativa exclusiva ou reservada do TCU. A mesma coisa com os outros tribunais de contas, tá? Isso é lei de iniciativa
privativa deles. E organização do Ministério Público junto ao TCU. Lei de iniciativa do TCU, porque o Ministério Público junto ao TCU não tem autonomia funcional, não tem autonomia administrativa, está dentro do TCU. Portanto, os procuradores têm autonomia funcional, gente, pelo amor de Deus, mas não existe autonomia administrativa. Eles não o chefe do Ministério Público junto ao TCU não propõe projeto de lei para o Ministério Público do TCU não, é lei do presidente do TCU que organiza todo o TCU, inclusive o MP junto ao TCU. Como já deu 15 minutos, a gente vai ficar por aqui para depois a gente continuar com a iniciativa com mais esse exercício. Um abraço, até daqui a pouco.